Bom dia a todos. Live é live. Estou agora num prédio alto, falando da Yeshiva de São Paulo do Bom Retiro. Um dia bem ensolarado e num lugar bem alto. Dessa altura onde que eu estou agora, olhando para baixo, tudo é diminuído, tudo realmente é pequeno. Algo para pensar. Quando subimos, tudo que está embaixo é diminuído. Voltaremos ao assunto que nós começamos ontem. Um assunto profundo. Aliás, começamos no início dessa semana. O conceito de livre-arbítrio, que a escolha é nossa. Vimos a importância do livre-arbítrio, que é nada mais do que a maior dádiva do Deus para nós, para realmente poder ter o verdadeiro prazer na nossa vida. Prazer vem com conquistas. Se não tem conquista, não tem prazer. Nós temos que merecer o prazer. Isso acontece quando lutamos e vencemos. Por isso o nosso livre-arbítrio é tão importante. Se tivesse a gente programado, determinado, o prazer ia ser um prazer de nível baixo. Mas ontem começamos a ver que não todo mundo concorda com esse conceito do livre-arbítrio. Mencionamos o Dr. Sigmund Freud. Todos nós conhecemos, no Yiddish chamado Shlomo Freud, onde que ele realmente estava muito contra dessa ideia. Ele diz o seguinte, que o ego da pessoa, buscando autograndiosamente, se engrandecer, grandiosidade, para falar a palavra certa, buscando grandiosidade, precisa saber que ele foi criado diferente de que as outras espécies e ele realmente possui livre-arbítrio. Mas o Sigmund Freud não concorda. Ele diz o seguinte, o ser humano deve saber que ele não é nem o mestre da sua própria vida. Ele está influenciado pelos todos os componentes e informações, moléculas, sistema nervoso do qual ele foi criado, que eles vão predeterminar qual que vai ser as suas decisões e a sua escolha na vida. E às vezes duvidamos, será que ele não estava um pouco certo? Será que realmente temos o livre escolha? É verdade, vimos que pela Torá, cada um de nós deve escolher. O Bacharta Bachayim, você deve escolher o caminho certo. Mas também sentimos que já nascemos com certas tendências. Já nascemos com uma certa natureza. Será que o fato da gente já nascer com uma certa natureza não diminui o poder da nossa escolha? Será que não é mais livre escolha? Por quê? Já fomos programados, nascemos já dentro de certas situações, como também para certos pais, onde que nosso DNA é X, e também onde que realmente nossas faculdades e poderes já são, de uma certa forma, definidas. E como que realmente se encaixa tudo? Livre-arbítrio de um lado, e por outro lado, o fato que a gente nasce e não tem duas pessoas, uma igual da que o outro. E como que pode ser que cada um de nós possui livre-arbítrio? E para fazer isso aqui, um pequeno estudo. A Bíblia nos contou que quando Rebeca, nossa matriarca Rebeca, estava grávida, ela não se sentiu bem. Sentiu que dentro do útero dela, dentro da barriga dela, tem um conflito. Tem uma briga. E ela não conseguiu decifrar qual que foi o motivo, qual que é o motivo dessa briga. E o que Rebeca fez? Ela foi consultar, não um psicólogo, ela foi consultar um grande rabino.
E o que o Rabino falou? O Rabino falou para ela o seguinte: saiba que você está grávida, a senhora está grávida, não apenas com uma criança, são duas crianças. Mas são duas crianças totalmente diferentes. E por isso, aqui é a resposta, e por isso tem essa briga dentro da senhora. E o grande comentarista Rashi explica que quando a Rebeca passou na frente de uma idolatria, ela sentiu um movimento. E quando passou diante de algo que é sagrado, por exemplo, uma sinagoga, ela também sentiu um movimento. Explicou o Rabino para ela o seguinte: um desses gêmeos, um desses irmãos gêmeos, vai ser gente boa. Vai ser alguém que naturalmente tem uma tendência para a santidade. Por isso, antes de nascer, já está com essa natureza que algo que é espiritual, algo que é sagrado, lhe atrai. Mas teu outro filho não vai ser gente tão boa. O que lhe atrai é idolatria. E por isso, ele se tornou com o tempo um caçador. Ele se tornou uma pessoa difícil. E ele se tornou até um pecador, conforme o Talmud. Tendências diferentes. E Rebeca se acalmou. Mas aqui temos uma grande pergunta. O Talmud diz que antes de uma criança nascer, não se decide assuntos se ele vai ser boa gente ou se ele não vai ser boa gente. Se decide assuntos de natureza, isso sim. Mas, será que decidindo assuntos da natureza, isso não impede depois o livre escolha? Será que Yaakov não teve mais chance na vida para se dar bem e o Esaú não teve chance nenhuma? O que está por trás dessa história? Será que isso, de uma certa forma, não segue um pouco aquela linha contra aquilo que nós vimos antes, que uma pessoa possui livre-arbítrio? Mas a resposta aqui é profunda e vamos logo aplicar isso aqui na nossa realidade. Tudo que é uma tendência natural, ela ainda não decide qual que vai ser o nosso comportamento. E vamos pegar, por exemplo, alguém que é uma pessoa teimosa. Teimosia. Teimosia pode ser tanto algo que nos leva para o lado positivo, como que pode ser algo que nos leva para o lado negativo. Aliás, qual que é a diferença entre teimosia e perseverança? Alguém se acordar de manhã, na hora certa, e rezar, depois trabalhar o dia inteiro como necessidade, cuidar da sua família, ser bondoso com as outras pessoas, tem que ser muito perseverante. Agora, essa teimosia, a perseverança da pessoa, é algo favorável para ela. Mas, se a pessoa usa a teimosia para insistir no ir no caminho errado e não está a fim de se corrigir, a teimosia foi a sua derrota. Agora aqui entra o que nos interessa. Deus cria pessoas com teimosia, mas não diz para a pessoa, não está predeterminado como que a pessoa vai usar e aplicar aquela teimosia. Isso depende do nosso livre escolha. Isso já depende do nosso livre-arbítrio. Como usar a teimosia? Será que nós vamos usar ele no sentido correto? Que vamos chamar isso de perseverança? Ou que essa teimosia vai ser algo que vai contra nós, vai nos levar nos caminhos errados? Ou seja, o caráter nosso
a personalidade nossa realmente é predeterminada. Mas a função e o controle deles está nas nossas mãos. Olhem bem. A função desses atributos, dessas qualidades, dessa personalidade, isso está na nossa mão. Podemos e devemos aplicar o livre-arbítrio para usar eles no sentido bom. No exemplo da teimosia, ser perseverante em nossa conduta de uma forma positiva. E devemos anular o lado negativo que pode se nutrir desse sentimento. Idem é inteligência. Ser inteligente não significa que uma pessoa vai se comportar direito. Conhecemos tantas pessoas que são super inteligentes, mas a inteligência deles não foi algo que lhe trouxe para ser pessoas melhores. Ao contrário, usaram a inteligência, conforme diz o versículo, eles são inteligentes lehará, para fazer o mal. E tem pessoas que não são tão inteligentes, mas são gente boa. Tem pessoas que foram mais longe ainda, usaram a própria inteligência para fazer coisas ruins. Temos tantos exemplos na vida. Por isso, inteligente ou não inteligente, numa certa forma, não tira o nosso direito de livre-arbítrio, o nosso poder de livre-arbítrio. Vamos usar aquela inteligência que Deus nos deu no sentido positivo. E com isso, talvez entendamos o que aconteceu com Rebeca. Rebeca foi para o rabino falou para ele, veja bem, você vai ter um filho que vai ter uma natureza calma. Ele vai ser gente boa porque não foi isso exatamente que era importante. Naquele momento estava se tratando das personalidades dos gêmeos. Por isso, o que ela ouviu? Vai ter um que vai ser como gente calma, vai ser uma pessoa cautelosa na vida, vai ser uma pessoa sempre analisando os seus atos, o que ele faz. Você vai ter um outro que vai ser precipitado, vai ser um caçador, vai ser uma pessoa buscando riscos na vida. São pessoas com personalidades diferentes, mas jamais que foi dado um veredito naquele momento, como que eles vão usar e como que eles vão aproveitar essas personalidades. Isso depende muito da escolha de cada um. Entretanto, apesar que a pergunta foi parcialmente respondida, ainda não está respondido por completo. Ainda temos grandes perguntas. É verdade que o livre escolha sempre existe. Mas, por outro lado, será que a tendência não dificulta demais? Vamos dizer que alguém nasceu com uma tendência de ser uma pessoa brava, raivosa. Tudo bem, ele pode mudar aquilo e usar a raiva dele no sentido positivo. De vez em quando, na educação, tem que demonstrar um pouco de raiva, por exemplo. Mas o fato de nascer com essa tendência, será que não diminui a escolha dele? Será que não seria mais fácil para ele se ele ia nascer com uma tendência calma, de nunca ficar com raiva? Por isso, apesar que ele possui livre-arbítrio, mas será que o livre-arbítrio, a escolha dele, não é tão livre mais? Porque realmente ele nasceu já com uma tendência tão forte pelo lado do rancor, pelo lado da raiva, que isso talvez lhe impede de poder escolher com facilidade, dificulta demais a sua escolha. Esse caminhão que parou na nossa frente aqui, apesar de ser bem baixo, vai nos incomodar um pouco, mas eu vou falar em voz altíssima, assim vocês vão me ouvir. E desculpa pelo transtorno. Aqui devemos analisar bem mais alguns detalhes sobre o livre-arbítrio.
E aqui tem 3 pontos que eu gostaria de realmente expor hoje e amanhã vamos se aprofundar mais ainda nesses detalhes que vamos ver agora. Devemos saber que a contabilidade de Deus é uma contabilidade perfeita. Se ele dá para alguém característica, uma personalidade difícil num aspecto, ele dá um outro que é muito mais fácil. E vamos pegar um exemplo. Se ele criou alguém que ele tem uma tendência natural para ser uma pessoa raivosa, uma pessoa rancorosa, para aquela pessoa, provavelmente, Deus deu para ele, não provavelmente, com certeza, Deus deu para ele um atributo, uma personalidade de bondade a mais que ele dá para uma outra pessoa. E aquela pessoa que não tem, por exemplo, não possui a tendência do rancor, da raiva, ele talvez não possui a personalidade tão bondosa que nem a outra pessoa. Ou seja, há um equilíbrio que Deus faz entre os atributos, que somando eles, a pessoa continua tendo livre-arbítrio na sua situação geral. Segundo, se Deus sabe, e com certeza sabe, que para certas pessoas Deus certas tendências, com certeza Deus leva isso em consideração. Não exige dessas pessoas tanto como exige das pessoas que não possuem essa dificuldade. E temos mais uma resposta. Uma pessoa que tem uma dificuldade, uma tendência natural, provavelmente Deus não vai lhe colocar em tantas situações difíceis, ou vou dar para ele o bom senso de evitar situações onde que ele tem que aplicar o rancor e a raiva dele. No fim, somando esses 3 motivos, eles têm algo em comum. O equilíbrio entre o positivo e negativo existe entre todas as pessoas, de tal forma que o livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio existe de tal forma que nós jamais podemos falar para Deus, você nos deu uma tendência difícil, por isso que falhamos. Não, você não deveria falhar. Você tinha tudo dentro de você, elementos positivos, para poder usar aquela raiva, usá-la no sentido certo, e não aplicá-la de uma forma errada. De tal forma que o Freud, segundo a nossa explicação, estava errado. Nós sim temos livre-arbítrio. Se nascemos com certas tendências, também nascemos com os antídotos para poder resolver os assuntos. Temos a força. Nós não somos pessoas fracas que nós somos predeterminadas. Não. Foi dado para nós todos os elementos e situações, energias e vitalidades para poder vencer toda e qualquer situação. Somente depende em nós. E com isso entendemos uma Mishnah. Uma Mishnah, se vê um trecho talmúdico, que diz o seguinte: vocês são queridos, que vocês todos foram nascidos na imagem de Deus. E ainda, vocês são queridos para mais um motivo, que Deus informou vocês desse fato, que vocês foram criados na imagem de Deus. O que significa esse segundo que nós fomos avisados? Deus faz questão de falar para cada um de nós: olha, gente, vocês foram criados na imagem de Deus. Vocês têm livre arbítrio. A escolha é de vocês. Cabe a vocês aplicar livre arbítrio, a escolha, escolher o caminho de vida, o caminho certo. Caminho da vida. Isso que nós devemos escolher. E não escutam, não prestam atenção para essas opiniões que tentam reduzir vocês a ser apenas parte do mundo animal. Vocês não são animais, vocês foram criados separados na imagem de Deus. E Deus, eu faço questão de avisar cada um de vocês, e sejam cientes disso. E não procuram esses caminhos fáceis de culpar tal pessoa
ou tal pessoa, ou a nossa natureza, ou a nossa situação, chamada situação, ou as pessoas que estão à nossa volta, ou a forma que nós nascemos, para realmente aliviar o sentimento de culpa e dizer que nós não temos culpa. Sim, devemos aliviar a culpa, mas através da chuva de corrigir os nossos atos e saber que a escolha é somente nossa. Se temos uma dificuldade num assunto, temos uma facilidade do outro. E vamos usar a facilidade do outro para pegar energia para corrigir aquilo que nós temos dificuldade. Vamos ser perseverantes, em vez de pessoas teimosas. Vamos aproveitar tudo que aparentemente é difícil e vamos tornar aquilo um caminho para servir Deus. Em todos os teus caminhos você pode ser conectado com Deus. Depende em você. Lembrando aquela historinha. Podem, mas vocês devem querer. Mas nós queremos e vamos em frente. Ainda nós não terminamos porque esse assunto vai longe. Mas uma coisa já devemos sentir. Temos a força. Temos o poder da escolha. E realmente podemos e devemos fazer toda a transformação que vai nos levar para ter o verdadeiro prazer de ser conectado com Deus e fazer o bem. Um bom dia para todos.